Então, continuando, vamos falar agora um pouco sobre uma outra coisa importante, que são os estados que um processo pode ter. A grosso modo, quando um processo está rodando, ele pode estar em diferentes estados, e esses estados vão ser importantes em outros momentos, porque o escalonador tem que levar eles em conta, por exemplo, no Android, eles são bem diferentes, a gente vai ver isso depois. Mas a grosso modo, durante a execução, o processo pode ter um de 5 estados possíveis. Aí, dependendo do SEO, pode ter mais, ou pode ser um pouco diferente, mas a grosso modo vão ser versões desses aqui. O primeiro estado é o estado novo, ou seja, quando você recém abre um programa, o processo é criado e esse processo fica no estado novo, tá? Nesse estado novo é quando o SEO está fazendo todo aquele processo que eu falei anteriormente de carregar executável para a memória, criar heap, criar stack, abre descritor de entrada e saída. Enquanto isso está acontecendo, o processo está como novo. Terminou de fazer isso tudo, botou o program counter é, na primeira instrução da main, o processo está pronto. Ou seja, o processo está pronto para ser executado. Está só esperando o SO decidir que tá bom. Já que você está pronto, pode vir ser executado. Então, todos os processos que não estão rodando e não estão dependendo de nada, eles vão estar prontos. Tá? São os processos que estão só esperando a hora deles chegarem na CPU. Quando o processo é escolhido, um desses processos prontos é escolhido para executar, ele vai para executando, que deveria estar azul aqui, perdão pelo vacilo. Quem está executando é o processo que está na CPU nesse momento, ou seja, ele está com os registradores dele na CPU, o program counter é dele e é ele que está rodando. Tá? Depois, outra coisa muito importante é o estado suspenso, também conhecido como bloqueado. O estado suspenso e bloqueado acontece quando um processo fez alguma operação que esse processo deve esperar para poder ter o resultado. Ou seja, o processo ele não consegue continuar rodando porque ele está esperando algo acontecer. É como se o processo estivesse em animação suspensa. Quer um exemplo? Toda vez que você faz um cin, readln, sei lá, scanf, seja lá o que vocês usam, você repara que o programa de vocês fica parado, ele fica completamente parado. Por que isso acontece? Porque ele está bloqueado. Então, o processo que está bloqueado, ele fica esperando alguma coisa acontecer. Quando essa coisa acontece, ele deixa de ficar bloqueado e pode ficar pronto para ser executado ou vai para executando. E por último, terminado. Quando você fecha um processo, ele não é fechado imediatamente. Esse processo tem, assim como demora um pouco, tem muitas coisas para se fazer para se criar um processo, você tem que fazer muitas coisas também para terminar um processo. Você tem que liberar todas as coisas que você gerou. Por exemplo, os arquivos abertos pelo seu programa, eles ficam no estado do seu processo. Eu vou mostrar mais para frente. Você tem que fechar isso, porque isso está gastando recursos do sistema operacional. Tem que liberar toda a memória que foi alocada. Tem que terminar de gravar todos os arquivos que estão sendo gerados pela SO e assim por diante. Então, ele fica nesse processo enquanto ele está liberando os recursos. Terminou de liberar os recursos, ele está livre. Então, ó, uma imagem que é muito comum, cai em concurso, é extremamente comum, é o ciclo de como ele pode ir de estado para estado. Então, quando o processo é criado, ele é criado como novo e fica aqui enquanto está sendo carregado. Terminou de carregar, está na memória, tudo certo, ele vem para cá e está pronto. Então, ele tem os processos prontos, eles estão tem uma lista de prontos, pode ser uma fila, pode ser um heap, depende muito do algoritmo de escalonamento, como a gente vai ver. Então, aqui, todos os processos que estão vivos no sistema, eles ficam aqui em pronto. Assim que o SO escolhe, cara, dado todos esses prontos, você aqui, processo P1, você é o cara que parece mais interessante a rodar agora. Esse cara troca de estado de pronto e vai para executando.
Então, P1 tá aqui agora. Eu não sei como apaga nisso, deixa eu... Então ele fica executando. Quando ele está executando, duas coisas podem acontecer. Ou ele faz uma chamada de sistema, ou qualquer outra coisa que faz ele esperar o acontecimento de um evento externo. Então, por exemplo, se eu estou lá executando e faço um CIN ou um read-ln, ele sai de executando e vem para suspenso. Suspenso são basicamente os processos que estão esperando alguma coisa acontecer. O SO vai ter lá uma lista desses processos que estão suspensos e uma marcação de qual evento ele está esperando. Quando esse evento ocorre, o SO fala, beleza, esse cara tá ok, então aí tem uma decisão interessante de design. Normalmente ele vem para pronto. Então deu o evento, ele vem para pronto. Tem SOs, antigamente era mais normal, que trazia ele direto de volta para cá para executando. Só que isso não é o ideal. Tá? Por que não? Porque é melhor deixar ele tomar uma decisão. Porque vai que, vamos dizer assim, ele sai de suspenso e ele volta para cá, mas tem alguém aqui em pronto que era muito mais importante. Esse cara importante vai ter que esperar esse outro aqui executar. Então, no geral, é uma boa prática. O cara chegou o evento, ele vai para pronto, aí o SO decide se já é hora dele ou se é melhor ele esperar se tem gente mais importante, tá? Que é o escalonamento. Depois disso tudo, se ele sair de pronto e eventualmente vai se executar de novo, uma outra coisa pode acontecer. Que é, ele vai executar, tem um monte, vamos dizer, tá multiplicando duas matrizes gigantescas. Tá lá multiplicando, isso demora pra caramba. Aí o pessoal fala, cara, tem um monte de processo rodando. Não vai parar, não? Então, para isso, o escalonador tem esse conceito chamado quantum, que é o quê? É quantum tempo o processo vai passar na CPU. Não, mentira. Quantum é uma unidade pequena de tempo, tá? Então, é o tempo que esse processo tem permissão para passar. Se esse processo começar a rodar muito, fala assim, cara, acabou seu tempo, sai daqui e volta para pronto, tá? Por que é importante que esse quantum seja pequeno? Eu vou falar mais disso na aula de troca de contexto, mas imagine o seguinte, um programa que toca MP3, ele tem que entrar na CPU, vamos dizer assim, esse programa gerou 3 segundos de áudio e mandou para a placa de som, para tocar. Toca esses 3 segundos. Quando terminar esses 3 segundos, ele tem que já ter voltado para a CPU para gerar mais, senão o MP3 vai falhar. E isso é ruim. Se é um programa que está salvando o áudio do microfone, se ele demorar muito para voltar, ele não vai pegar o áudio do microfone e esse áudio vai se perder. Se for na placa de rede, vai perder pacote, né? Geralmente tem buffer, etc. Mas você já deve ter visto, quando o sistema está muito carregado, ele perde dado, perde mexida de mouse, ele perde várias coisas. Então, é importante que os processos voltem para a CPU o mais rápido possível para dar a ilusão de paralelismo, tá? Bom, executou, foi pronto, executando, aí terminou o programa, ele vem para cá, para terminado, e agora está pronto para liberar todos os recursos que foram usados. Então, aqui um exemplo. Tenho dois processos. O processo 0 chegou, rodou, e aqui vão ter alguns cenários. Rodou, e o processo 1 está lá esperando. O processo 1 está pronto, enquanto o processo 0 está rodando. Quando o processo 0 termina, aí o processo 1 pode rodar. Certo? Aqui é sem preempção, por enquanto. Outro exemplo. O processo 0 está rodando. Chegou aqui no tempo 3, ele fez I/O. Pode estar lendo o disco, pode estar escrevendo algo na placa de som, pode estar lendo um pacote de dados, pode estar enviando uma mensagem por socket, não importa. Vamos dizer que ele foi um read-ln, um scanf, sim. Esse cara, ó, sai de executando e vai para bloqueado, né? Enquanto ele está bloqueado, o processo 1 pode pegar e rodar.
Repare aqui, ó. Ele foi bloqueado até aqui. Aqui ele terminou o I/O e saiu de bloqueado para pronto. Por quê? Porque ele não, se ele fez o que ele estava esperando, se aconteceu o que ele estava esperando, ele está pronto para executar. Mas já que esse cara tá na CPU, deixa ele, né? Deixa ele até acabar o quantum dele, certo? E aí, quando ele termina, roda o resto do processo zero. Então, ó, repare que várias decisões foram tomadas nesses exemplos simples. Por exemplo, isso aqui, quando esse cara bloquear rodar isso aqui, foi uma decisão de processo, de projeto. Não era sempre assim. Não voltar aqui também, ó, terminou de ser bloqueado, não voltar para o zero também é uma decisão de projeto, tá? Depois a gente vai entrar em considerações de por que isso é bom ou por que isso seria ruim. Para terminar, falar rapidamente sobre as estruturas que o SO usa para guardar o contexto de um processo. Então, ó, vocês têm que pensar uma coisa: o sistema operacional nada mais é do que um programa. É um programão. É um programa que roda outros programas? É. Mas ainda assim, ele é um programa. Tá? É o primeiro programa que roda na sua CPU logo depois da BIOS. Tá? O processo de boot é muito bacana. Eu vou explicar ele mais para frente. Mas é muito interessante, porque na prática o SEO é um processo que ele começa e assim que ele está pronto o suficiente, ele deixa outros programas rodarem. Tá? Isso vai ser na aula de troca de contexto e execução direta limitada, que vai ser a aula da terça-feira da semana que vem. E de novo, estou eu aqui datando o diabo do vídeo. Mas vamos lá. Então, como eu falei, o SEO, sendo um programa, ele precisa guardar as informações em estruturas de dados. Tá? Ele tem que guardar informações sobre cada processo específico e também uma lista de todos os processos prontos. Então, por exemplo, os processos prontos têm que estar em alguma estrutura de dados. Que estrutura de dados? Pode ser uma lista encadeada? Pode. Pode ser uma fila circular? Pode. Pode ser um vetor de filas? Pode. Pode ser um heap? Pode. Todos esses já foram usados. Tá? Heap? Talvez não, mas rubro-negra, sim. Inclusive. Tá? Não sei porque dá na mesma, mas... Então, por que é importante ter essas informações? Porque, por exemplo, tem um processo que está lendo dados do HD. Como isso funciona? O processo faz uma chamada de sistemas pro SO, fala SO, quero ler dados do HD. O SO fala show e se comunica com o HD e fala HD, me dá esses dados aqui. Aí o HD show e ele começa a procura e deixa lá num buffer de memória. Fala SO já. Quando o HD fala SO já, o SO tem que descobrir quem mesmo que estava esperando essa leitura, tem que achar esse cara, acordar ele e falar, tá aqui teus dados, certo? Então, para guardar as estruturas, para guardar informações sobre um processo, tem uma estrutura de dados conhecida como PCB, ou Process Control Block, ou seja, o bloco de controle de um processo. Então aqui tem um exemplo do sistema operacional XV6, que é um sistema baseado em Linux, só que é mais simplificado. O pessoal gosta em Stanford, por exemplo, eles gostam de usar eles para aula, porque ele é bem mais tranquilo. Eu gostaria muito de usar ele, mas infelizmente essa disciplina de 60 horas não dá tempo, tá? Vocês têm sorte, na verdade, porque isso ia ser ralado. Mas então, o... então, cada processo vai ter, por exemplo, aqui, tem uma estrutura de dados chamada contexto. Eu quero que vocês olhem, esses nomes parecem familiares para vocês? Isso daqui são os registradores, né? Então, ó, quando eu falo do contexto de um processo, a gente vai ver isso muito também na aula de texto, eu estou falando do estado atual dos registradores, certo? Além disso, aqui tem uma enumeração muito bonita, meu quadrado. Sai. Dos estados que o processo pode ter, ó. Não usado, embrionário. Esse daqui, ó, o XV6 é um pouco diferente. Não usado, nem eu sei para que serve. Embrionário é quando ele está novo. Sleeping é o bloqueado.
runnable, pronto, running, executando, e zombie é quando ele está terminando. Tá? No Linux também tem o estado zombie, que às vezes o processo não consegue liberar algum recurso e dá ruim. Tá? Então, isso é um processo. Olha só que interessante. Primeiro, tem um ponteiro char chamado memória. Esse cara está apontando para o começo da memória do processo. Alguém sabe me dizer por que um char pointer? Isso é um vídeo gravado, então essa pergunta foi obviamente retórica, mas pense um pouco aí. Tá. Então, é um char pointer porque um char tem 1 byte, então é um ponteiro de bytes. Então essa memória é como se fosse um grande vetor de bytes. Tá? Isso é uma coisa que vai acontecer bastante. Isso é super normal quando você começa a programar baixo nível. E não é baixo nível porque é ruim, é baixo nível porque é mais próximo do hardware. Né? Então, você quer uma coisa que mexa byte a byte, char vai ser o seu tipo de memória. Aqui temos um SZ, que pelo comentário é o tamanho da memória. Então, ó, isso é um vetor, e isso aqui é uma variável que você chamaria de tan, né? Que é o tamanho do vetor, né? Se você é uma pessoa de bem, você chama de tan essa variável, né? Se você for uma pessoa ruim, você chama de x, né? Aqui um ponteiro para pilha, né? A pilha, a gente vai ver na EE de memória, o processo é um vetor. Deixa eu desenhar aqui. O processo é como se fosse um grande vetor, onde aqui no começo fica o código, aí vai ter aqui o heap que cresce para cá, e a pilha. É difícil, tem que comprar uma caneta. Que cresce para cá. A pilha, ela é uma pilha, então ela começa do final subindo, né? Então, a gente tem um ponteiro para cá, né, para saber aonde a pilha tá, certo? Temos, ó, o estado atual do processo, um ID, né? Se você olhar no Windows também, tu vai ter um ID, né? Que é um identificador do processo. Um ponteiro para o pai, isso é muito importante. A gente vai ver melhor na próxima aula, mas todo processo tem um processo pai, que é para saber o quê? Quem disparou esse processo. Porque geralmente as permissões são herdadas, por exemplo. Além disso, muitas vezes é interessante quando você mata um processo, você matar todos os filhos dele. Quer um exemplo? O terminal, né? Quantas vezes vocês estavam rodando o negócio no terminal, aí fala, ah, tá, eu tô esperando aqui, aí tu fecha o terminal, e ao fechar o terminal, o seu processo acaba também, não é verdade? Isso daí ocorre por quê? Porque o programa que você está rodando no terminal, ele é rodado como filho desse terminal que rodou ele, certo? Aí tem técnicas para tu falar, para trocar o pai do processo para ele não morrer quando o terminal morre. Screen, e entre outros. No Hup, tem outras formas de fazer, tá? Isso aqui é relacionado a esperar, tá? Tá dizendo o que ele está esperando. Esse daqui é uma flag para dizer se ele tentaram matar esse processo, né? Se deram um kill nesse processo. Aí aqui vai ter o nível, né? Vocês já devem ter tentado matar um processo no Linux, tipo kill o número do processo, aí não acontece nada. Aí tem que dar kill traço 9, porque é a força do sinal que você está mandando para ele morrer. Aqui, ó, um vetor de arquivos abertos, tá? Toda vez que você abre um arquivo, na verdade, esse arquivo, você pode ver uma variável pequena, porque o arquivo fica aberto no SO. O SO tem uma lista de arquivos abertos e ele controla tudo isso. Inclusive, no Linux ele tem um número máximo de arquivos abertos. Não sei se vocês sabiam disso. Geralmente é 1000 e tantos. E é global. Eu tô falando que o Linux tem um vetorzão,
que você seta diz o número de arquivos que podem estar abertos ao mesmo tempo. Por isso, às vezes, é importante fechar os arquivos. É essencial? Se não forem muitos arquivos, não, porque quando o seu programa acabar, ele vai olhar isso aqui e vai liberar todos eles. Mas, por exemplo, se tu tem uma pasta com 20 mil arquivos e tu faz fopen neles sem fechar, uma hora seu programa não vai conseguir abrir um arquivo e você vai pegar um segmentation fault na cara, né? Coisas que ninguém testa. Se o arquivo abriu mesmo, se o malloc funcionou. São duas coisas que você não testa porque não tem costume, mas que quando derem errado, seu programa vai pegar um segmentation fault terrível depois de horas executando. E você não vai saber o que aconteceu. Então, por isso que é uma boa prática você estar programando em C, botar lá um if no malloc e botar ou usar nil, né? Mesmo com nil, e botar um if depois do fopen. Ah, professor, dá muito trabalho, não sei o que. Faz um wrapperzinho, abre arquivo, que já faz o if, blá blá blá, né? Tem aqui um ponteiro para inode. Inode é uma palavra que só vai aparecer no final da disciplina, tá? Esse cara tá apontando para o diretório atual, certo? Tem um contexto, que é isso aqui, né? Ou seja, são os registradores atuais do processo, é o estado atual desse processo, né? E um trap frame para interrupções, tá? Isso aqui é OC e AC, tá? Não se preocupem tanto com isso. Então, pessoal, isso daqui é o que o SO guarda para um processo. Na próxima aula, a gente vai ver muito sobre essa parte dos arquivos abertos, sobre a parte de estados do processo, sobre parte de criação de processo pai e filho, tá? E para a próxima aula, como eu falei na abertura, façam o simulador que está lá. É o mesmo simulador da quinta-feira, da última aula que a gente teve? Sim. Então quem fez vai fazer rapidinho isso aí, tá? É só para... Eu sei que vários não fizeram, eu tô dando uma segunda chance, mas todo mundo tem que fazer para ter presença, tá bom? Não se esqueçam da nossa aula na quinta-feira via Google Meet, ok? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo via e-mail, Telegram ou afins, beleza? Valeu!